Se você pudesse explorar qualquer lugar no mundo, qual você escolheria? Embora existam inúmeros lugares para serem investigados, o Egito acaba chamando a atenção de muitos arqueólogos e entusiastas. Só que não é apenas aquela região que guarda surpresas. Bem próximo de lá, no Sudão, uma escavação possivelmente guarda um marco para a história. Mas como os exploradores precisam enfrentar um grande problema aquático, talvez essa escavação seja ainda mais difícil do que as outras que ouvimos falar. Aqui é o Ivan Lima e você vai descobrir o segredo africano intocado de mais de 2.000 anos. Nossa história começa em 2018, quando o arqueólogo Percy Paul Chrisman liderou uma escavação em um sítio arqueológico lá no Sudão. Veja, a nossa história tem início em 2018, mas pesquisas e o próprio lugar já duram muitos e muitos anos. A região onde o trabalho teve início foi a terra da Núbia, no período dos faraós, mais especificamente no sítio arqueológico de Nuri, que serviu como necrópole para a antiga cidade de Napata. Tudo isso fica próximo da margem leste do Rio Nilo e trata-se de uma área com mais de 68 hectares, com cerca de 20 pirâmides construídas para muitos reis e rainhas que fizeram parte do reino de Kush. E é aqui que entramos em um ponto curioso. Lembra que os faraós egípcios eram enterrados no interior das pirâmides? Pois bem, as pirâmides do Sudão se distanciam delas em um aspecto peculiar. Os túmulos dos faraós não estão dentro, mas sim abaixo de toda a estrutura. Por causa disso, as equipes de arqueólogos que tentam encontrar sarcófagos acabam esbarrando em um problema considerável. Olha só, nos últimos séculos, a água subterrânea acabou inundando várias tumbas. Acredita-se que as inundações tenham sido causadas tanto pela ação do ser humano, pois existe uma forte agricultura na região, quanto pelas mudanças climáticas naturais. O mais triste disso tudo é que a água pode acabar corroendo e estragando boa parte dos escritos e tesouros que existem embaixo dos monumentos. Só que nem tudo é triste nessa história, já que os arqueólogos encontraram vestígios de que essas inundações atrapalharam as ações de ladrões de túmulos. E como Percy Paul tem formação em arqueologia subaquática, o trabalho não poderia estar em melhores mãos. Entre todas as tumbas que estão escondidas por lá, a que mais chamou a atenção dos exploradores foi a do faraó Nastassem, que teria governado a região em 335 e 315 a.C., mais de 2.000 anos atrás. O que se sabe é que o enterro de Nastassem foi o último que aconteceu em Nuri, e acabou que a pirâmide desse rei foi construída em um lote de menor altitude na necrópole. Caso você não conheça, aqui vale um parênteses sobre a incrível história do reino de Kush. Entre aproximadamente 2.350 a.C., esse antigo reino africano se estabeleceu em uma região no vale do Rio Nilo, onde hoje encontra-se parte do Egito e parte do Sudão. Durante um século, os reis cuxitas, também conhecidos como os faraós negros, chegaram a governar o Egito, com a 25ª dinastia. Inclusive o faraó Taharqa, um dos mais famosos da época, foi até mencionado no Antigo Testamento cristão, por ter reunido suas tropas para defender Jerusalém de um ataque dos assírios. Com o tempo e a perda de poder, esses faraós
viram a necessidade de saírem do Egito. Bom, não se sabe exatamente o motivo, mas a capital do reino acabou sendo transferida para Meroé. O reinado prosperou por alguns anos como uma cidade portuária até o seu declínio, considerado um assunto controverso pelos pesquisadores, já que não está definido o motivo exato da área ter sido abandonada pelos habitantes. Você também precisa saber que essa não foi a primeira vez que a região de Nuri foi visitada por arqueólogos. Olha só. Há mais de um século, entre os anos 1907 e 1909, o egiptólogo americano George Andrew Reisner liderou as escavações das câmaras encontradas abaixo da Grande Pirâmide de Taharqa. O trabalho de George também inclui o mapeamento das construções funerárias de Nuri, onde foram marcados mais de 80 túmulos do reino de Cush. Para você ter uma ideia, naquela época, várias das tumbas já estavam inundadas pela água subterrânea, como apontou algumas das anotações do egiptólogo. Se o trabalho ainda é complexo hoje em dia, imagine naquela época. Desde então, outras descobertas no Egito chamaram a atenção de exploradores e a região de Nuri não foi explorada por muitos anos. Parcialmente financiada pela National Geographic Society, a escavação de Percy Poe e sua equipe teve início em 2018 e continuou durante o ano de 2019, logo quando alcançaram a entrada da tumba. Eles perceberam que não havia apenas um pouquinho de água para dificultar o trabalho, mas sim, estavam quase inteiramente submersas. Para garantir a segurança dos trabalhadores, a equipe primeiro reforçou a pequena entrada com uma grade de metal. Dessa forma, as rochas não cederiam e deixariam os mergulhadores presos nos compartimentos abaixo da pirâmide. Para a exploração, a equipe usou tudo o que estava a seu alcance, desde vasilhas de plásticos para manter as lanternas boiando e iluminar as câmeras até latas vazias de Red Bull, usadas como boias para criar um cordão de segurança entre a entrada da tumba e o fundo. E embora a equipe de escavação estivesse com um equipamento completo de mergulho, a tarefa se provou ainda mais difícil, porque à medida com que eles se movimentam, sedimentos ultrafinos do solo e das paredes acabam se misturando com a água. Trocando em miúdos, quanto mais eles avançam, mais difícil ficava de enxergar o ambiente. Uma coisa interessante é que o equipamento de mergulho se diferenciava um pouco dos tradicionais. A equipe não poderia entrar com um grande tanque de oxigênio nas costas, pois isso dificultaria a movimentação no interior das câmaras e até poderia deixá-los presos durante a exploração. Foi preciso usar um equipamento com abastecimento de superfície, em que o mergulhador fica conectado a um compressor de ar do lado de fora da câmara, que bombeia oxigênio através de uma comprida mangueira. Por precaução, no caso da mangueira arrebentar ou a entrada ceder, os exploradores também tinham um pequeno tanque com oxigênio nas costas, do tamanho de uma lata de spray, daquelas de cabelo. A mangueira, inclusive, tinha 45 metros de comprimento. Com tudo pronto, Percy Poe conseguiu nadar pela primeira, segunda e através da terceira e última câmara subterrânea. Em todo o caminho, tanto o arqueólogo quanto o restante da equipe foram capazes de encontrar alguns artefatos muito interessantes, como, por exemplo, várias pequenas estatuetas chamadas Shabiti, consideradas mágicas pelas culturas antigas. As Shabitis tinham um trabalho pós-vida, se é que podemos chamar assim, de servir o faraó depois que ele morresse. Se você tiver interesse em uma dessas para ser sua companheira depois da morte,
é possível encontrar algumas genuínas à venda em sites da internet, muitas vindas do Egito Antigo. O problema é que o preço não é tão convidativo. Entre 130 e 1.700 dólares. Só que essas não foram as únicas descobertas. Foi justamente na última câmara que o arqueólogo encontrou o tão procurado sarcófago real, que pertence a ninguém menos do que o faraó Nastassem. Mas, ao contrário do que ele imaginava, a tumba tinha uma característica bastante diferente de outras descobertas do gênero. Ela aparentava estar intacta e completamente fechada. Ou seja, é provável que o local de descanso do faraó não tenha sido perturbado por cerca de 2.300 anos. Como eu falei mais cedo, é comum que as tumbas dos faraós sejam saqueadas com o passar dos anos. Então, encontrar uma que supostamente não foi violada é bastante raro. Um dos vestígios de que a inundação das câmaras afastou ladrões surgiu quando a equipe retirava sedimentos com baldes de plástico. Enquanto os trabalhadores peneiravam os resíduos em busca de artefatos, eles acabaram encontrando folhas com a espessura de papel, feitas em ouro puro. Os arqueólogos acreditam que essas folhas faziam parte da cobertura de outras estatuetas e que seriam muito visadas por ladrões se eles tivessem conseguido entrar nas câmaras. Em relação ao sarcófago, normalmente ele é feito de pedra e no interior é possível encontrar uma espécie de caixão onde ficam os restos mortais de um faraó. Por conta de toda a água e o espaço apertado, retirar o enorme sarcófago de Nastassem se mostrou um trabalho bem complicado. Bom, ainda assim, a fase inicial do projeto estava concluída. Percy Paul foi capaz de comprovar que o fornecimento de ar é seguro para a equipe. E também revelou as medições das câmaras, o que vai ajudar e muito nas futuras explorações. Por enquanto, a escavação da tumba de Nastassem foi pausada, mas a expectativa é de que a equipe retorne ao trabalho ainda em 2020. Por hoje é só. Um forte abraço e até a próxima. Tchau!